Sobre, Isso. por exemplo, essa imagem aqui que a gente está mostrando, né, que é o que a gente quer oferecer agora como um pouco mais de aprofundamento em termos desse conteúdo, porque a gente é justamente isso que a gente está dizendo, né? Como é que a gente pode fazer com esses dados que a gente está recolhendo aqui para construir uma prática terapêutica mais adequada, mais assertiva e para ficar satisfeitos também, né, Cláudia? Porque não é só para o outro, é para a gente Sim, também, né? sim. Bom, aqui tem um vídeo que eu fiz falando sobre a anamnese. Inclusive, esse vídeo já está lá no módulo de anamnese. O que eu gosto de salientar muito, né, na minha prática clínica é a abordagem do paciente. Então, se o paciente ele entra em contato para agendar um horário, e se já for bem abordado, se a sua secretária for empática, educada, isso já vai fazer toda a diferença. Já começa aí, no telefone. A sala precisa ser muito estruturada, com uma iluminação boa, com brinquedos adequados, não pode estar suja, tem que estar limpa. Eu gosto de alguns recursos visuais na parede, como eu trabalho muito com criança, eu colo os desenhos deles na parede, para eles, na próxima sessão, tia, você colou o meu desenho na parede. Então, eu gosto que a sala tenha uma cara mais lúdica, porque eu trabalho com crianças. Falamos também da questão dos documentos, dos prontuários. Nós vamos ter um módulo só para falar disso, né, Renata, no curso, da importância dos prontuários. Eu tenho um prontuário guardado, desde que me formei, eu nunca descartei nada. Eu sempre achei interessante guardar, porque eu atendi paciente em 2004 e esses dias atendi de novo, com outra queixa, vem trazer os filhos às vezes, então eu acredito que seja relevante isso também. Nós devemos estar atentos à diversidade, a diversificar a forma que nós usamos a nossa prática, né? A organização do espaço físico, que já falamos, os materiais terapêuticos, as diversas formas de avaliação, o diagnóstico, e a nossa prática clínica mesmo de linguagem, no final da sessão, trazer a família, olha, eu fiz isso, isso e isso, você pode estimular isso nessa semana, essa semana ele estava meio chorão, a gente não conseguiu fazer muita coisa, então eu acho que esse feedback para a família é muito importante. Bom, essa questão da organização da sala, o uso dos materiais, como a gente atende muito paciente um atrás do outro, nós precisamos ter muito jogo de cintura. Está terminando uma sessão, já vai começar outra. Então, mesmo trabalhando com crianças e mesmo trabalhando com crianças pequenas, eu tento pedir para que a criança me ajude a organizar. Ó, a gente brincou, nós vamos guardar. Aqui no consultório eu tenho uma sala de brinquedo, uma brinquedoteca, então às vezes a gente termina, eu levo a criança até lá para guardar o brinquedo, lavar as mãos, às vezes a criança quer fazer xixi, para que eu possa deixar a sala pronta para o próximo atendimento. Porque a gente engata aí uma primeira, né, Renata? 6 horas da tarde, tem dias que a minha sala está um cenário de guerra, Gente, né? Mas eu. inclusive, as nossas aulas, né? Você está vendo aqui a Cláudia de Jaleco, as nossas aulas, elas são gravadas entre um atendimento e outro, tá? Desculpa, deixa eu só fechar aqui que eu abri para poder mandar o link para vocês. Elas são É bem feitas isso. durante um atendimento e outro, né? A gente não tem um cenário preparado, não é nada mascarado, não é nada de faz de conta. Sim, A gente sim, está oferecendo para vocês o real do nosso dia a dia. Então, às vezes, dá tempo de passar um batom, arrumar, passar a mão no cabelo e fazer uma gravação, porque sim, a gente também não quer perder aquele raciocínio que na hora veio. Então, a gente tem um roteiro, uma ideia, né, os tópicos das sim, nossas aulas, e às vezes, naquele momento, calha de você ter enfrentado uma situação parecida com aquela que você queria dizer, né? Então, as nossas aulas, elas são do nosso dia a dia,
para oferecer para você. Então, quando a gente fala da organização dos espaços, de quais são, de como você pode organizar da maneira mais fácil, economizando, sem precisar Sim. sair comprando tudo que aparece no seu feed na internet, né? Quais são as formas de avaliações, pensando, inclusive, o uso de protocolo, porque às vezes vem no manual de uma determinada forma, mas você não consegue fazer a gravação e duas fonoaudiólogas fazendo a interação com a criança, né? Sim. Você não consegue fazer porque a criança não sai do colo do pai. Então, como é que você pode realizar aquela prática no seu dia a dia sem tentar fazer exatamente como o outro faz? Claro, respeitando os usos, né? Aquilo que você quer fazer adequadamente com um protocolo ou outro, senão o resultado sai errado, né? Mas como é que você vai analisar aquilo em relação àquela criança? Em relação ao acontecimento diário do seu consultório? Como ela se comporta, né? Não como aquilo que você leu exatamente no livro, porque essa criança não vai aparecer. Não, a gente precisa ter muito jogo de cintura e para adaptar a situação, porque nem sempre nós vamos conseguir fazer aquilo que nós planejamos. Um exemplo muito rápido aqui, eu tenho uma criança autista e tenho trabalhado reforçadores com ele. No final da sessão, ele não aceita nada. Esses dias eu fui dar uma bexiga para ele. Ele deu um berro que ele não queria bexiga. Eu falei, tá bom. Falei, você pode escolher uma figurinha, então, um adesivo. Não! Né? Esses dias eu tentei dar um pirulito. Não! E ele grita. Ele não aceita levar nada da sessão. E a gente tem, às vezes nem é um transtorno, mas a gente faz um paralelo com os traços de um opositor, né? E aí, como que você lida no momento? É uma criança muito difícil que começou agora a entrar sozinho, ele já vai fazer 4 anos. E esses dias eu falei, a mãe falou para mim, não, dá o pirulito aqui que ele chupa em casa, ele é assim mesmo, ele não aceita nada de ninguém. Então, talvez a família tenha ensinado que não é para ele aceitar nada de ninguém, e aí ele não aceita. Só que o que acontece? Essa criança não come na escola. Porque para ele é tudo assim, não aceite nada de ninguém. Então, a gente tem que ter essa visão de que vai muito além da fonoaudiologia. Muito além. Você não faz uma boa anamnese, né, Cláudia? Já sai dando o nome de uma criança com transtorno, com distúrbio. Já é uma criança que está no espectro, né? E como o próprio nome diz, se é um espectro, ele pode trazer diferentes características. E é um transtorno, não é uma síndrome, né? Porque se é uma síndrome, você espera que aconteça coisas muito próximas com aquilo que você leu no livro. Agora, como é um transtorno, ele pode produzir uma diversidade de características que se você não estiver atento, você não observa, né? Agora, nem tudo é relativo ao transtorno. Tem a ver com que família é essa, se é uma família que diz, não, você não pegue nada de ninguém, seja porque a família mesmo aprendeu isso, ou porque tem medo de, sei lá, de um vírus, né? A gente está vivendo uma situação tão difícil, a criança fica amedrontada. E se você não entende isso, você já sai dando um laudo diferente. Com certeza. Vai muito mais além, é o contexto familiar, vai muito além do espectro. Então, se a gente não estiver preparado para se organizar em relação a essa leitura desse paciente, uma leitura diferente desse paciente, da situação, se você não estiver preparado para estabelecer e construir um raciocínio em cima daquilo, se tudo você quiser fazer encaixes, não vai dar certo, né? Então, o que a gente está oferecendo é formas para poder te ajudar a organizar a sua prática e você mesmo conseguir analisar quem é esse paciente.
Por isso que naquilo que a gente está oferecendo enquanto formação, se vocês observarem aqui a nossa apresentação, esse nosso vídeo, a gente tem vários vídeos, as nossas aulas já estão prontas lá, mas tem muita leitura, né? Tá vendo? A gente até oferece aqui, eu não sei se eu consigo pausar, vamos ver se eu consigo pausar. A gente oferece aqui modelos de capa de prontuário, de um arquivo para você poder fazer a sua própria anotação em relação, tá vendo? Olha, essa ficha de anotação, de capa de prontuário, o que é que você precisa ter para poder organizar o seu dia a dia, para depois você conseguir olhar a partir das suas anotações, inclusive, quem é esse paciente e poder, lá na frente, as pessoas Renata, preparadas. Como é que prepara um PEI, né? Como é que faz um relatório? Deixa eu te falar uma coisa que eu acho que é relevante. Eu já cheguei a entrar em serviços de saúde, como fonoaudióloga, de começar a atender os pacientes, né? Pegar a lista. Essa é a agenda, isso é SUS, tá? É a agenda da segunda-feira. Tu pegar as fichas, os pacientes não tinham ficha. Juro para você. De paciente não ter ficha, não ter prontuário. Paciente que estava passando ali muito tempo. Não tinha ficha. Não tinha avaliação, não tinha anamnese, só tinha o número do telefone ali. E ainda às vezes era até o apelido, não era nem o nome inteiro. Vamos dar um exemplo nesses casos? A gente atende convênio, às vezes eu enfrento isso, tá? De gente que, né, que tá atendendo, que tem o convênio e vem te procurar, e todo mundo merece o respeito e o melhor atendimento a qualquer hora. Mas aí você chega para a criança e fala, vamos lavar a mão? E a criança não sabe lavar a mão. Você fala, nossa, a atividade de vida diária é terrível, né? Não sabe nem lavar a mão, função executiva ali, tá tudo desorganizado, vai me dar um trabalhão para organizar antes de começar a trabalhar a fala. Porque tem coisas que você precisa fazer antes. Se você não souber, não vai conseguir trabalhar a fala com essa pessoa. E aí você olha a ficha do paciente nesse prontuário organizado e vê onde ele mora. É uma criança que não tem saneamento básico. É uma criança que não tem pia em casa. A criança não tem pia, não tem acesso. Esses 2 anos sem escola, mas tem pia na escola, mas não teve escola esses 2 anos. Então, às vezes a criança chega com 4 anos de idade e ainda não teve acesso a uma pia para lavar a mão. Então, se você... São coisas básicas assim, se você não tiver olhos de ver, né, ouvido, a sua orelha, como a gente diz na foto, ouvido para escutar, você não vai conseguir seguir adiante com o atendimento. Sai ligando para médico dizendo que a criança tem uma deficiência intelectual. A deficiência dela é social, é econômica. Um parênteses, eu trabalhei na APAE muitos anos, e lá nós tínhamos muitos casos de disfagia. Eu lembro muito de um caso que era uma sequela de meningite, um menino grandão, muito grande, ele tinha uma tetraplegia, uma dificuldade muito grande de alimentação, e ele estava tendo muitas pneumonias de repetição, e eu chamei essa mãe para conversar. Eu era recém-formada na época, e eu falei para ela que a gente ia fazer alguns encaminhamentos e que provavelmente ele estava com uma dificuldade muito grande de deglutição e que teria que pôr uma sonda, mas enquanto não fizesse toda essa questão médica, né, de colocação da sonda, talvez até uma gastro, eu sugeriria que ela batesse a comida no liquidificador, né? Tá bom, muito obrigada, né? Agradeço, senhora, não sei o quê. E o menino continua internado. Depois, muitas vezes o menino faltava porque continuava internado, daí voltava. Eu chamei ela para conversar de novo. Falei, mas eu não falei para a senhora dar comida batida, né? Ela fez assim, eu não tive o dinheiro ainda para comprar o liquidificador. Aquele dia eu fiquei com vontade de enfiar minha cabeça dentro de um buraco. Porque, gente, pra gente é o básico do básico, né? Você pega R$50, você vai ali, você compra o mais vagabundo do liquidificador, mas você compra um liquidificador. Ela falou, eu não tive o dinheiro ainda.
E é bem o que você falou, se a gente não tiver esse olhar, é a mesma coisa o político, né? Se ele não tiver esse olhar, esse sexto sentido, nada funciona. Porque a gente precisa sair do óbvio, né? Então, algumas pessoas têm entrado atualmente em contato com a gente perguntando: você vai ensinar a usar esse protocolo? Sim, nós vamos dar os exemplos dos protocolos. A gente vai mostrar como faz, né? Para você poder também fazer aí na sua clínica. Sim. Mas, se você não acompanhar todo o restante, se não se der um tempo para fazer a leitura sugerida, né? Se não tiver a fim de bater papo, de dividir as situações que você vive, o que eu estou falando? De compreender todo o restante, você não vai aplicar um protocolo e vai fazer o que com aquele dado? Como você vai eu acho que Porque muitas coisas que... Por exemplo, o ADL, Cláudia, só para terminar só esse raciocínio, por exemplo, o ADL ele vai dar um resultado assim: criança corresponde, e é uma sugestão, hein? Não é um dado pronto, né? Isso o próprio protocolo diz. Criança com desenvolvimento dentro de uma faixa etária de um ano e 5 meses a um ano e 11, por exemplo. Tá bom, e o que isso significa? Se você não fizer correlação com os outros dados que você tiver, com as outras observações que você tiver feito, né? Então, tá bom, eu apliquei o protocolo, e daí? Né? Então, é isso que a gente está querendo favorecer aqui com essa formação. E a gente que tem mais experiência, avaliando essa criança de uma forma mais global, sem uso de protocolo, a gente já saberia que essa criança tem um atraso aí de um ano e meio de linguagem, sem usar protocolo nenhum. Então, eu acho que nós vamos vislumbrar, né? O curso vai ser para trazer presta atenção aí, né? Que o que tem para comprar nas livrarias, o que tem na internet é válido, mas nem sempre ele é eficaz, porque vai além. Eu gosto muito de usar os exemplos dos pacientes, e eu vou usar sempre aqui, porque traz uma clareza maior, né? Quando a gente usa os exemplos e para a gente entender mesmo, né? Tem um outro caso de um outro paciente, rapidinho eu vou contar, Renata. O paciente teve um traumatismo, um acidente de carro, e ficou com uma dificuldade motora em membro inferior. E ele é paciente da outra fono. A fono, ela até vai assistir o nosso curso. E ela é recém-formada, uma graça, está fazendo um trabalho muito legal aqui. Mas a gente é velha já, né? Vamos dizer assim. Ela tem 20 e pouco, eu tenho 45. Então, essa estrada faz diferença, essa maturidade. E foi muito legal que ele veio, né, para o atendimento. E na hora de ir embora, só que ele veio para um atendimento de voz. Ele não conseguia sair do consultório, porque o cérebro dele registra qualquer coisa no chão, assim, qualquer marcação no chão, ele não consegue passar, é como se fosse um obstáculo. E na porta tem a soleira de granito. Ele chegava na soleira e dava um passo para trás. Ele chegava na soleira e dava um passo para trás. E aí as duas aqui, a minha secretária e ela, falou assim: esse homem não vai embora? Elas não estavam entendendo o que estava acontecendo. Abri a porta, ela falou: então, né, você não consegue ajudar ele a sair? Eu falei: ai, meu Deus, se eu não estivesse aqui, né? Eu falei: o que está acontecendo? Eu falei: eu não consigo sair, ele falou. Eu falei: se o senhor olhar para cima, ai, também não consigo. Ele falou: meu cérebro registra, ele dava um passo para frente e um para trás, um para frente e um para trás. Eu falei: vamos sair de ré? As duas olharam para mim com o olho assim: de ré? Eu falei: você vai sair de ré. Virei ele. Falei: agora o senhor vai sair de ré. O senhor vai sair de ré. E o homem saiu. As duas falaram: ufa, Cláudia, se eu não estivesse aqui, ele tinha dormido aqui. Falei: gente, é uma questão que às vezes assim, elas ficaram nervosas, né? Como que esse homem vai sair do consultório? E aí o cérebro dá essa travada. Porque a gente vai sempre ter casos desafiadores. E a gente tem um imaginário,
de quem é essa pessoa que tem um transtorno, um distúrbio, né? Porque no caso é um distúrbio mental, né? Não é uma deficiência intelectual, é um distúrbio da mente, né? Com Que está certeza. tá muito mais associado também a práticas comportamentais do que o próprio distúrbio ali no funcionamento. Sim, a hora que eu enganei ali o cérebro dele, ele saiu. Eu acho muito interessante E trazer esses você casos. conseguiu fazer um raciocínio que, sem essa prática, as outras pessoas não Não, eu ia voltar lá na história do liquidificador. Eu acho que tem questões que só o tempo faz, né? Só o tempo vai trazer. Mas, como hoje a gente tem muito mais acesso do que a gente tinha na nossa época, quando a gente se formou, eu acho que isso é possível. Sim. Vamos Bom, continuar. Pode vamos continuar, lá. Renata. O que mais que a gente tem, Cláudia? Olha só, aqui eu estou detalhando com esse slide o que é que a gente já tem pronto para a nossa formação, tá? A gente tem aulas bastante, a gente tem algumas aulas, inclusive, né, Cláudia, sobre Sim. anamnese, e passando lá, né, por todo esse processo sobre a entrada, a chegada do paciente, a condução de uma de uma boa entrevista, da preparação do consultório. As aulas sobre avaliação serão exemplificadas, tomando todo o cuidado ético, né? A gente tem termos de consentimento livre e esclarecido de alguns pacientes, já autorizando que a gente divida isso com vocês, e aquilo que a gente não tiver, a gente vai construir formas de mostrar isso, né? Essa avaliação, tá bom? A gente vai, junto com esse processo de avaliação, apresentar os protocolos, né? Desde lá da observação, as anotações sobre os marcos de desenvolvimento, as triagens, né? Os instrumentos de triagem para risco de autismo e não só a aplicação desses e a análise dos dados, daquilo que ele oferece, mas também uma leitura, como é que você faz a interpretação na relação com os demais dados dessas triagens, e o que você faz com isso, né? Para quem que você encaminha, de que forma, quais as possibilidades de entrar em contato com os membros da equipe multidisciplinar, e os protocolos que a gente está trazendo aqui de imediato, e eu sei que a gente já gravou algumas aulas, eu não estou lembrando o nome dos protocolos, se a Cláudia puder lembrar, Cláudia, mas a gente vai trabalhar especificamente o ADL2, o PRO, que são O observações, Portage, o MChat e o CARS. que são protocolos de observação de comportamento também nas diferentes esferas e níveis de interpretação da comunicação, tá? E o protocolo IDADE, né, na verdade é um inventário de desenvolvimento que eu tenho trabalhado muito e que tem me ajudado, inclusive, a partir dele, de buscar itens para poder construir o meu plano terapêutico, que, inclusive, para montar os programas educacionais, para dividir com outros profissionais e com a escola, né? A partir do idade, eu consigo, com a análise que ele me proporciona, elaborar documentos bastante importantes, significativos, para poder elaborar minha própria prática terapêutica e contribuir também com a formulação da prática terapêutica de outros colegas, tá? Sim. Você gostaria de falar alguma coisa nessa parte? Sim, algumas pessoas perguntaram sobre a questão, mas só vai ter aula uma vez por mês? Na verdade, essa aula mensal vai ser mais um bate-papo mesmo, né, Renata? A gente vai trazer um pouco as dúvidas das pessoas que estiverem fazendo o curso.
E a partir do momento que nós abrimos os módulos, as aulas já vão estar lá. Então, o módulo de anamnese já está pronto. Então, quem comprar o curso vai conseguir já fazer todas essas aulas, para que no dia 23/4, que é a primeira aula do curso, nós vamos falar do que tem lá de uma forma ao vivo e também para que as pessoas possam tirar dúvida. Tá? Então, vai ser uma formação continuada aí de 6 meses. E a gente também tem as datas já, né, Renata? Vamos falar? Vamos. O cronograma está aí? Posso falar? Ou você vai... Tá aqui nos slides já, Cláudia. Pode falar. Isso. Então, no dia 23, nós já vamos ter a aula de anamnese. No dia 21 de maio, a avaliação terapêutica. Nós vamos falar especificamente aí dos protocolos, né? O planejamento terapêutico vai ser 25 de junho. Orientação familiar, 23 de julho. Orientação escolar, 27 de agosto. Orientação e discussão de casos, 24/9. Então, ao longo do curso, quem tiver algum caso específico também vai poder entrar em contato com a gente, para que a gente já possa ir norteando e ir ajudando. Porque sempre tem, dentro da clínica fonoaudiológica, um caso ou outro que tira o nosso sono. Isso tem, gente, sempre tem. Eu tenho uma paciente aqui no consultório que é muito difícil, em todos os aspectos. Linguísticos e comportamentais. Então, às vezes, isso também trava o nosso trabalho. Porque o comportamento é tão difícil que a gente não consegue evoluir. A hora que ela interage comigo, acaba a sessão. Então, isso acontece com todos nós. Então, é muito relevante que vocês entrem em contato com a gente para que a gente também possa ajudar vocês, porque esse é o nosso intuito. E como serão aulas abertas, né, Cláudia? As pessoas vão poder conversar com a gente diretamente ali durante essas aulas e já tirar as dúvidas, né? Como as aulas gravadas já estão disponíveis, a gente vai poder tirar essas dúvidas ao vivo, né? Além do próprio espaço que a plataforma onde está o nosso curso, lá no Hotmart, já tem separado, né, para comentários. E tem outra coisa, né? A gente vai manter um grupo de discussão também no WhatsApp, para poder a gente ir no Telegram, enfim, vamos ver como que a gente, como que esse grupo da aula ao vivo vai preferir tá, né, essa divisão, qual é o melhor aplicativo para que as pessoas se entendem melhor. E a gente vai se organizar juntos ali. Isso que é importante. Do mesmo modo que a gente também prepara as aulas no nosso dia a dia, a gente sabe que o nosso aluno também está no dia a dia da clínica e a gente compreende também as dificuldades, por isso é que a gente não quer ficar o tempo todo também trazendo outras coisas que as pessoas não possam se envolver, né? A gente também quer esse envolvimento, esse retorno, porque o objetivo, especialmente, é essa troca, né? A gente quer saber, tanto nós, quanto a gente quer tirar os nossos colegas fonoaudiólogos dessa interação binária da internet, né? Uma suposta interação, tá coisa pronta para a gente poder consumir. A gente não quer só que as pessoas consumam o nosso curso, a gente quer que as pessoas cresçam e se fortaleçam com aquilo que a gente está ali apresentando. Tá? Sim, e vale lembrar que esse curso, o valor dele é R$ 299 e quem fizer inscrição até o dia 21 de abril vai sair R$ 149,90. Então, gente, tudo isso pelo valor de 2 pizzas é muito barato, né? Eu acho que vocês deveriam aproveitar, vai valer a pena, porque o curso vai ficar gravado, vocês vão poder acessar isso em outras situações. E à medida que as aulas forem fluindo, no segundo semestre, nós temos a intenção de complementar né, Renata, com aulas complementares, falar um pouquinho de escrita, falar de um outro universo, que eu acredito que quem comprou o curso vai ter esse acesso.
Então, eu creio que vai ser aí uma aquisição de grande valia e vocês não podem perder essa oportunidade. Então, eu vou agora parar de compartilhar. Eu vou deixar aqui para vocês uma reflexão. Claro, a gente pode conversar ainda um pouco mais, né? Em que diz que o conhecimento é como um jardim. Se não for cultivado, não pode ser colhido. Isso é muito importante, né? Porque a gente está falando disso o tempo todo nesse encontro de hoje, que é preciso a gente fortalecer, é preciso que a gente se fortaleça na construção do conhecimento. Conhecimento não é só aquisição de informação, né? O conhecimento, ele é construção. Então, se a gente não tiver à disposição para construir esse conhecimento, a gente não vai conseguir colhê-lo posteriormente. Sim. Interrompi aqui o compartilhamento para a gente poder conversar um pouco, se olhando. Cláudia, muito obrigada por essa parceria novamente. Eu gostei muito de fazer até aqui esse trabalho e a gente vai seguindo adiante aí com tudo que a gente tem para oferecer, né? Com certeza. Agradeço também a sua disponibilidade, com muita fé e amor no coração. Eu acredito que a gente vai conseguir trazer conteúdo de qualidade para as alunas, e principalmente essa questão prática, que pouco se ensina.